Boa noite, Deus abençoe grandemente você em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um culto nessa quarta-feira. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua casa em nome de Jesus. Tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará por nós, pela nossa vida, e a palavra com certeza nos edificará nele uma vez mais em nome de Jesus. Você que está com a tua Bíblia aí, abra em Salmos no capítulo 139. Livro de Salmos 139. Vamos ler a partir do versículo 1, onde diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Vamos até aqui, vamos orar ao Senhor, depois nós vamos parte por parte, porque com certeza grandes coisas o Senhor tratará conosco em nome de Jesus. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos nos render ao Senhor, que o Senhor venha com Teu poder, com Tua sabedoria sobre nós, testifica o nosso coração, testifica, Deus, o nosso entendimento. Fala conosco, Senhor Deus, de uma forma sobrenatural, porque nós necessitamos de ouvir a Tua voz. Enquanto a Tua palavra é pregada, Senhor Deus, que o Senhor venha tratar, curar, trazer entendimento e nos dar libertação, porque nós necessitamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, aqui nós vemos o salmista falando, no versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. A primeira coisa, meu irmão, é que muitas vezes nós queremos criar uma imagem diante de Deus. Às vezes nós queremos expor, Deus, eu sou assim, 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 assado. Só que isso, na verdade, não é quem realmente nós somos. Então nós precisamos, em primeiro lugar, compreender que o Senhor nos sonda e Ele nos conhece. Teve uma passagem onde Jesus ele contou uma parábola, onde foi um pecador orar no templo, orar na igreja, para você entender, e foi um fariseu, que era como se fosse um pastor, orar na igreja. E a Bíblia fala assim que esse pastor, o fariseu, ele orava: Senhor, que o Senhor testifica a minha oração, eu jejuo 3 vezes por semana, eu não sou que nem esse fariseu, que nem esse pecador, eu sou uma pessoa que anda com a vida limpa. E a Bíblia também relata que esse mesmo pecador que estava orando ali ao mesmo tempo, ele falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu nem posso olhar para os céus diante da Tua grandeza e diante do que eu sou. Aí a Bíblia fala o interessante, que no pensamento humano talvez as pessoas pensariam assim: bom, o fariseu, que é o pastor da igreja, é muito mais santo, e o outro é um pecador, um coitado, um lixo humano, um pecador sujo. E a Bíblia fala assim que aquele que era o pecador, ele foi mais honesto diante de Deus, e ele saiu de lá justificado por Deus. Deus ouviu a oração dele e não ouviu a oração do fariseu. Por quê? Porque o fariseu queria se achar demais. Então, meu irmão, aqui a primeira coisa que nós aprendemos nesse versículo 1, você não adianta esconder quem você tem sido diante de Deus. Talvez às vezes você tenha passado uma imagem de uma pessoa, só que na verdade você sabe que você não é aquilo. E às vezes você tem enganado as pessoas que estão ao teu redor, mas Deus você não engana. Então é melhor que você exponha para Deus quem você realmente é. Se você tem sido um mentiroso, se você tem sido um ladrão, um enganador, e pedir para que o Senhor restaure a tua vida, do que muitas vezes você querer se esconder atrás de uma imagem daquilo que você não é. Então a primeira coisa que Davi reconheceu, que esse salmo foi escrito por Davi, é: o Senhor me sondas e me conhece. Versículo 2: Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ou seja, não existia circunstância nenhuma que Deus não conhecesse quem era Davi. E não existe, meu irmão, circunstância nenhuma que Deus não saiba quem nós somos. A Bíblia fala assim que nem a palavra, nem sequer saiu na nossa boca, nós nem pronunciamos, e o Senhor já sabe qual é o intento do nosso coração. Então o nosso coração ele é preparado, e é visualizado por Deus. A Bíblia fala assim que Deus esquadrinha o coração do homem. Então se Deus esquadrinhar, meu irmão, lembra quando você ia na escola e tinha uma folha de desenho que era o chamado papel quadriculado? Que era uma folha de papel dividida em vários pedacinhos. Para que
que tinha aquilo? Para que você, identificasse melhor cada parte do desenho que você ia passar. Quando a Bíblia fala que Deus esquadrinha o teu coração, é como se Deus tivesse dividido o teu coração em vários quadradinhos e analisasse parte por parte para que nenhum dos detalhes ficasse desapercebido. Então, meu irmão, não é feio, você ser quem você é diante de Deus. Não é feio você esconder o teu pecado diante de Deus, mas peça a misericórdia do Senhor e peça para que Ele restaure a tua vida, porque Ele tem poder e tem autoridade para tudo isso, em nome de Jesus. Versículo 4, olha o que diz. Olha, acabei de falar, a palavra nem estava aqui, nem sabia, nem tinha lembrado. Versículo 4, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Ou seja, nem preciso de eu falar, só de pensar, o Senhor já sabe o que eu vou falar, o que eu estou pensando. E tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Então, meu irmão, a Bíblia fala assim que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Quando fala sobre toda a terra, em todos os lugares. Às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, eu só olho dentro da igreja, ou pastor, eu só peço perdão dentro da igreja. Meu irmão, a Bíblia não fala que os olhos do Senhor estão só sobre a igreja. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Sabe o que isso nos mostra? Que se você está aqui em São José do Rio Preto, você tem que ser bênção. Você tem que obedecer a palavra. Se você sai para pescar e você está em outro lugar, você tem que ser bênção lá também. Se você vai lá para o Japão, para os Estados Unidos, você tem que ser bênção lá também. A palavra não pode ser negligenciada, a palavra não pode ser adulterada. Então, meu irmão, saiba que o Senhor é o mesmo. A mesma Bíblia que você aprende aqui, outras pessoas estão aprendendo em outras partes do mundo. Pode ser que tenha algumas divergências em alguns pontos, em algumas traduções, mas saiba que Deus é o mesmo e os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O que Davi reconheceu é que ele precisava ser quem ele era em todo o tempo. Tem pessoas que ela muda, Se ela está no meio dos amigos, ela é uma pessoa. Se ela está no meio da família, ela é outra pessoa. Se ela está dentro da igreja, ela é outra pessoa. Se ela está no trabalho, ela é outra pessoa. Por quê? Uma pessoa que ela é condicional. O que é condicional? Você se molda às condições do ambiente que você está. Mas saiba, meu irmão, que para Deus não existe condicional. Deus sabe quem você é. E sabe qual que é o problema de nós sermos condicional? De sermos uma pessoa na família, outra pessoa na escola, outra pessoa no trabalho, outra pessoa na igreja, outra pessoa no meio dos amigos? Que muitas vezes nós perdemos quem nós realmente somos. Nós perdemos a nossa essência que nós temos para com Deus e chegamos num ponto que nós nem sabemos mais quem nós somos. E a pior coisa, meu irmão, que uma pessoa pode ter é não ter identidade. Você precisa ativar na sua vida a identidade para com Cristo Jesus. Então isso vai fazer com que você não se desvie. Jesus, ele não se vendia. Jesus, ele não aceitava ali, a propina, não aceitava ali, um suborno dos fariseus, porque ele sabia quem ele era. Então ele sabia a identidade dele para com Deus. Quando eu falo de identidade, não estou falando do teu RG, não estou falando do teu CPF. Essa é a identidade humana. Mas quando nós sabemos a nossa identidade de filho de Deus, que nós somos o filho amado em que Deus tem prazer, nós não nos vendemos. Por que Judas vendeu Jesus? Porque Judas não tinha uma identidade firmada. Então Judas, ele se vendeu naquele momento ali, ofereceram 30 moedas para ele. Ele falou, bom, a oferta é boa, eu vou entregar Jesus. Então ele se moldou àquela condição. E ele deixou de ser quem ele realmente era. Ou talvez mostrou quem realmente ele era. Então, meu irmão, tenha a sua identidade firmada em Deus. Independente de onde você esteja, independente do que tem falado de você, independente das calúnias que levantam contra você, seja você a pessoa que o Senhor instituiu. Seja você a pessoa que o Senhor tem gerado dentro de você, em nome de Jesus. Isso é bênção para a tua vida. Não se renda, aos lugares que você está, ao ambiente que você está, mas esteja firmado em Deus, em nome de Jesus. Versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir. O que ele está dizendo? Ele falou assim, eu nem consigo entender, Deus, como que o Senhor consegue ser tudo isso. Eu nem consigo entender, Deus, como que o Senhor consegue estar em todos os lugares, como que o Senhor me cerca pela frente, pelas costas. Meu irmão, sabe o que Davi entendeu? Que ele não podia entender Deus.
Davi entendeu que ele não podia entender Deus. Às vezes, nós questionamos a forma de Deus trabalhar. Deus, mas por que o Senhor fez isso? Deus, mas por que o Senhor fechou essa porta de trabalho? Deus, mas por que meu carro quebrou nesse dia? Deus, mas por que eu tive, né, que ser chamado a atenção? Às vezes, nós como cristãos, nós achamos que nós não podemos passar por dificuldade, mas tem dificuldade que nós passamos, irmãos, que vai gerar mais bênção sobre nós do que uma maldição lá na frente. Então aprenda isso. Tem coisa que às vezes tem acontecido na tua vida, é para que você não quebre a cara pior lá na frente. Às vezes tem livramento, tem namoros que Deus te livra. Não é para que você fique, né, chorando. Ai, e agora? Como que eu vou viver sem esse rapaz, sem essa moça? Talvez Deus está te livrando, que dentro de um casamento você, né, engravidar-se e ficar ali, né, como uma mulher abandonada. Ou de repente de você pegar ali, né, uma doença. Ou de repente de você apanhar. Então saiba que tem coisas que Deus faz que você não vai entender mesmo, né? Tem até uma música, né, daquele grupo preto no branco que fala: ninguém explica a Deus. Ninguém explica, ninguém vai explicar, meu irmão. E Davi entendeu, ele falou assim: eu não consigo compreender como que o Senhor faz essas coisas, como que Deus trabalha. Você já viu como que Deus organiza as coisas? Você já viu como que tem coisas que parece que vai ser a nossa desgraça, a nossa ruína, que vai ser a morte de um parente, aí de repente Deus muda toda a situação e a gente consegue enxergar a grandeza de Deus nos mínimos detalhes. Aí você passa e você fala: meu Deus, era isso. Eu não tinha entendido o que Deus estava fazendo, mas olha que maravilha que Deus fez. Então saiba que Deus, ele trabalha desse jeito mesmo. Que Deus, ele faz algumas coisas que você não vai compreender, meu irmão. Mas no final das contas você vai ver que as coisas vão se encaixar. Então aprenda a confiar em Deus. Existe um versículo que fala assim: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se você tem amado a Deus, se você tem andado segundo o propósito que Deus tem para a tua vida, saiba que todas as coisas vão cooperar para o teu bem, ainda que sejam coisas que possam te desagradar no momento. É o que Davi entendeu. Deus, eu não consigo, tal conhecimento que o Senhor tem é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, eu não posso atingir. 7. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo os céus, lá o Senhor está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Olha só, se ele está no céu, Deus está lá. Se ele está debaixo da terra, Deus está lá. Se ele coloca a cama dele, né, no abismo, Deus está lá também. Isso aqui nos mostra, meu irmão, que muitas vezes nós falamos assim: Deus me abandonou. Deus nunca te abandonou, meu irmão. Nem nos momentos de dificuldade, nem nos momentos mais difíceis, Deus não te abandonou. Lembra de Ana, a história de Ana? Ana foi a mãe de Samuel, né? A esposa de Eucana. Mas até então, Ana, ela não tinha filhos. E todo ano, né, Eucana, naquela época, Eucana tinha 2 esposas, né? Eu não lembro o nome da outra. Eu sei que a Ana era a mãe de Samuel. Ana, ela não tinha filhos, ela era uma mulher estéril. Só que ela tinha o prazer, né, de Eucana. Eucana, que era o marido dela, amava mais ela do que a sua segunda esposa. Então, daí o que ela falava? Assim: Deus, o que adianta, né, eu ter um marido que me ama? O que adianta eu ter um bocado das ofertas que nós entregamos, sendo que na verdade eu não tenho algo mais precioso que é um filho? Talvez ela pensou na cabeça dela: Deus, o Senhor me esqueceu. Deus, o Senhor me abandonou. Deus, o Senhor está, né, ausente, o Senhor não me enxerga. Porém, a Bíblia fala que Deus estava sempre ali junto com ela. Deus sempre ouvia o clamor dela. E teve uma determinada vez que ela estava em oração dentro da igreja, e ela começou a orar baixinho, porque ela estava angustiada, a sua alma estava angustiada, seu espírito estava batido, e ela começou a orar baixinho, né? Aquela oração de gato, né? Chamando o gato.
E a Bíblia fala que Deus ouviu a sua oração. E Deus então respondeu. E a mulher que era estéril agora deu um filho, não um filho comum, mas um filho que foi um grande profeta nos tempos de Israel, que foi o profeta Samuel. O profeta que foi, direcionado a ungir o rei Davi, que foi, uma das pessoas mais importantes do Antigo Testamento, onde que deu origem a Cristo depois de muitos anos, que veio da descendência de Davi. Então o que isso nos mostra? Mesmo em meio aos tempos de dificuldade que Ana estava passando, Deus continuava olhando para ela, Deus continuava guardando a vida dela. Então, meu irmão, pare de dizer que Deus esqueceu de você, pare de dizer que Deus não te responde, pare de dizer que Deus não te olha, não te observa. Deus continua te olhando, Deus continua te observando. Deus não tem lugar aonde você não é visto por Deus. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu falo assim que não tem lugar que você não é visto por Deus, isso te alegra ou te assusta? Porque isso é quem vai determinar. As pessoas que têm andado reto, isso tem que ser motivo de alegria, porque você sabe que onde você está, Deus está te guardando. Agora, se você tem andado longe da palavra, então isso tem que te assustar, porque você sabe que onde você estiver, Deus tem te observado também. Era isso que Davi compreendeu. Versículo 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Olha aqui, que interessante. Ele está falando assim, mesmo que eu estiver na escuridão, ou seja, mesmo que o diabo cercar a minha vida, para mim, aliás, para o Senhor, a minha vida é como se eu não tivesse oprimido. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não trabalha de acordo com o tempo. Deus não trabalha só no outono, ou só na primavera, ou só no inverno, ou só no verão. Deus, Ele trabalha em todo o tempo. Deus não trabalha, meu irmão, quando o diabo não está agindo. Deus, Ele trabalha em qualquer momento. É as trevas que tem que submeter à luz, não é as luzes que submetem às trevas. Quando você está no teu quarto e você está lá com o quarto trancado e você acende a luz, não é a luz que fica enfraquecida e apaga. Não, a luz ela vai acender e aquilo que era escuridão, ela é obrigada a desaparecer em questão de segundos, porque a luz chegou no ambiente. Então, meu irmão, eu profetizo sobre a tua vida que a luz de Deus invada o ambiente da tua vida, que a luz de Deus invada o ambiente da tua casa, que a luz de Deus invada a sua família, invada o seu trabalho, e que onde havia um resquício de trevas, que bata em retirada em nome de Jesus. Aprenda isso. Não é Deus que se submete ao trabalhar do diabo, do trabalhar das trevas, mas é a luz de Deus que vai expulsar todas as coisas. Às vezes você olha para a tua vida e fala assim, não, pastor, eu estou oprimido, eu estou num estado, pastor, deplorável, pastor, parece que tem pessoas fazendo maldade contra mim, que tem pessoas orando contra, que tem pessoas amaldiçoando a minha vida. Meu irmão, Deus não precisa de pessoas te abençoando para que Ele te abençoe. Não tem problema se pessoas têm te amaldiçoado. Deus não precisa que essas pessoas parem de te amaldiçoar para que Ele te abençoe. Então saiba que está escrito em Deuteronômio no capítulo 28, diz o seguinte, que quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós seremos bem-aventurados ao entrar e bem-aventurados ao sair. Os nossos filhos serão abençoados, os nossos animais serão abençoados. Então o que determina a bênção de Deus sobre as nossas vidas não é o que as pessoas pensam sobre nós, mas é os pensamentos de Deus que Ele tem a nosso respeito. A Bíblia fala assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, pensamentos de bondade, para que vocês cheguem no final que desejam o coração de vocês. Então saiba, meu irmão, que não é as trevas que vai vencer, mas é a luz de Cristo sobre a tua vida que vai fazer com que você seja abençoado em nome de Jesus. Versículo 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças eu te dou, visto que por modo assombroso e maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Olha, sabe o que ele está falando? O Senhor me formou de um modo assombroso. Sabe o que é isso? Você já parou para pensar, meu irmão, que você era um espermatozoide que fecundou um óvulo e gerou você? Sabe o que Davi está dizendo aqui? Eu não consigo entender. Quando eu paro para pensar como que o Senhor me formou, não dá para entender. É a mesma coisa quando a gente vê um avião, né?
Na minha cabeça é assombroso ver um avião com aquele peso voar no ar, sendo que a gente dá um pulo, né? Fica nem 1 segundo, 2 segundos no ar, já cai no chão de novo. E um avião consegue voar. É como ver um navio daquele tamanho, com aquele peso, flutuar dentro da água, por cima da água, né? Então, assim, são coisas difíceis de nós entendermos. Se um avião e um navio são coisas difíceis de nós entendermos, quanto mais um espermatozoide fecundar um óvulo e gerar uma vida. Então Davi não entendia, assim, isso para mim é algo assombroso. Eu não entendo como que o Senhor faz isso, né? As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem, ou seja, os meus sentimentos entendem que tudo aquilo que você faz é perfeito. Meu irmão, se tudo aquilo que Deus faz é perfeito e Deus fez você, será que você é o quê? Uma maldição ou você é uma pessoa perfeita aos olhos de Deus? Sabe que muitas pessoas, elas têm se tornado aquilo que outras pessoas têm determinado a respeito dela. Então, por exemplo, um filho que ele cresce, né, ouvindo do seu pai que ele é burro, que ele não vai virar nada e que ele não presta. Uma mulher que cresce ouvindo do marido que ela é vagabunda, que ela não presta, a mulher, né, que fica só xingando o marido que ele é um alcoólico, um cachaceiro. Por mais que de repente essa pessoa possa até ser aquilo no momento, mas tanto que ela ouve aquilo, então ela nem quer mais sair daquilo, porque aquilo se tornou uma verdade para ela. Por isso, a Bíblia fala, né, um versículo que eu acabei de citar, Deus falando, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Ou seja, até pensamentos que muitas vezes você tem a teu respeito, são pensamentos que não são verdadeiros. Por isso que você tem que ficar com aquilo que Deus pensa a respeito de você. E pastor, como que eu sei o que Deus pensa a respeito de mim? É só você olhar para a palavra de Deus. Os pensamentos que Deus tem para você são pensamentos de paz, pensamentos de justiça, pensamentos de livramento, pensamentos de bênção sobre você em nome de Jesus. Então é isso que Deus tem sobre você, é isso que Deus tem sobre a tua vida, meu irmão. Então pare, porque muitas vezes você tem talvez, né, até pensado besteira a ter o teu próprio respeito. Então você não vai entender como Deus te formou, mas se Ele te formou e sabe que tudo aquilo que Deus fez, a Bíblia fala assim que no 7º dia Ele descansou e viu que tudo era perfeito, você já estava feito nesse pacote. Então você aos olhos de Deus, você é perfeito. Então tem restauração para você sim. Ah, pastor, mas eu pequei. Tem o sangue de Jesus que te limpa. Ah, pastor, mas eu adulterei. Tem o sangue de Jesus que te restaura, que te renova em nome de Jesus. Então pare de aceitar sobre a tua vida algo que não é você, algo que não é do teu coração, e aprenda a viver algo que é verdadeiro da parte de Deus em nome de Jesus. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, ou seja, o Senhor viu os meus ossos. Quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, ou seja, não tinha forma, e o Senhor já me via. Quando eu era um espermatozoide ainda, fecundando óvulo, o Senhor já sabia quem era você. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum sequer deles ainda havia. Sabe o que está dizendo aqui? Deus, Ele escreveu os seus dias todos nos livros dele. Sabe a agenda que muitas vezes as meninas, as adolescentes usam, né? Homens usam menos, pessoas que trabalham com vendas usam muito agenda, né? Para que não esquece das coisas. É como se Deus tivesse... não, Deus tem uma agenda escrita com o teu nome. Então lá tem todos os teus dias que Ele formou, que Ele abençoou, o dia do teu aniversário, o dia do teu nascimento, o dia da tua morte. Pastor, isso é uma predestinação? Meu irmão, predestinação é aquilo que Deus já determinou sobre a tua vida e você não pode mudar. Ou seja, você tem um destino e você vai acontecer aquilo, você não tem escolha. Então isso aqui não é uma predestinação. Isso aqui é uma opção. Lembra que está escrito lá em Deuteronômio também? Eis que coloco diante de vós dois caminhos. Um caminho que vai levar à bênção e um caminho que vai levar à maldição. Escolhe, pois, o da bênção. Então o que é isso? Deus, Ele constituiu uma vida de bênção para você. Por isso que aqui fala assim que todos os teus dias estavam escritos no seu livro, sem que nenhum deles ainda existisse. Então o que é isso? Deus determinou uma vida de paz, uma vida de casamento feliz, uma vida de filhos abençoados, de trabalho bom, uma vida de paz, de prosperidade para você. Então o que é isso? É o caminho bom.
Escolhe, pois, o caminho da bênção. Mas você não é obrigado a escolher esse caminho. Você pode viver a tua vida. Você pode viver uma vida de drogas, de pornografia, de prostituição, de mentiras. Só que acontece, você é quem vai dar conta dessa vida que você mesmo escolheu. Quando você está debaixo da graça de Deus, debaixo dos livramentos de Deus, você vive aquilo que Deus preparou para você. Lembra que eu falei aqui agora há pouco que a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável? Então, quando você vive a vontade de Deus, você vive uma vontade boa, uma vontade perfeita, uma vontade agradável. Agora, você pode viver da tua vida para que você tenha o livre-arbítrio. Só que daí, se você viver uma vida de ruína, de desgraça e de miséria, você não pode culpar a Deus, porque você deixou de viver a história de Deus e você está vivendo a tua própria história. Então, meu irmão, aprenda e entenda isso. Pastor, como que eu sei qual que é a história de Deus para a minha vida? Aquilo que a Bíblia determina. Que você seja uma pessoa de bom caráter, de boa índole, amante de uma só mulher, ou seja, que ama uma só mulher, marido de uma só esposa, pai que cuida bem dos seus filhos, marido que dá a sua vida pela sua própria esposa, esposa que é auxiliadora do seu marido, pastor que cuida das ovelhas, ovelhas que respeitam o seu pastor, que respeita a igreja, filhos que honram pai, que honram mãe, para que tenha bons dias. Então tudo isso, meu irmão, são coisas que a Bíblia já determina. Isso é os dias que Deus escreveu para você. E quando você vive eles, você vai ter paz, você vai ter alegria no teu coração. O patrão, né, não vai humilhar o seu funcionário, mas vai tratá-lo bem. O funcionário não vai roubar do seu patrão, mas vai ali honrar o seu trabalho, vai honrar os seus horários. Então tudo isso são coisas que o Senhor já deixou, né, determinado para que a gente viva uma vida de bênção. Mas volto a dizer, são dois caminhos, o caminho da bênção e da maldição. A dica é, escolhe, pois, o da bênção. Só que isso são cada um de nós que vai determinar. Então o Senhor te conhecia quando você ainda nem tinha forma, né? Agora que você já está aí, né, todo formado, todo moldado, uns mais gordos, outros mais magrinhos, uns mais branquinhos, outros mais tostadinhos. Não tem problema. Não tem problema, Deus não te conheceu agora. Deus te conheceu quando você ainda era só, né, a melequinha fecundando o óvulo. E você virou essa bênção aí. Só saiba que você agora tem que ser essa bênção, porque para Deus você já é, em nome de Jesus. Versículo 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma de todos eles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Ou seja, os pensamentos de Deus que Ele tem a nosso respeito é mais do que os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, que desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Olha só o que ele está dizendo. Senhor, eu não consigo entender os teus pensamentos. Não dá para mim entender os teus pensamentos. Eles são demais. Mas quem me dera, Senhor, que o Senhor afastasse de mim os homens maus, os homens que atacam a vida, os homens que querem lutar contra mim. E sabe o que é isso, meu irmão? O Senhor faz isso por nós. É o Senhor quem te dá livramento. É o Senhor quem te guarda, é o Senhor quem te sustenta. A Bíblia fala que o mundo está sustentado pelas suas mãos, que a terra é o estrado dos seus pés, ou seja, onde que Deus coloca os seus pés. Olha a grandeza de Deus. Então é Ele quem te livra, meu irmão. Às vezes, né, a gente quer, mas nós precisávamos ter a liberação das armas, pastor. Eu queria comprar uma arma e ter a arma em casa. Eu queria ter uma arma, pastor, e andar armado na rua. Pastor, eu queria um colete à prova de balas, meu irmão. Tudo isso é válido. Você ter uma arma, é claro que você vai se defender melhor do que você não ter. Quando você anda de colete à prova de bala, é claro que você tem uma segurança a mais do que uma pessoa que não tem. Só que saiba que mesmo quem tem e quem não tem, a sua vida está guardada em primeiro lugar pelas mãos de Deus. É isso que você precisa compreender. E Davi está dizendo assim, quem me dera, Senhor, que o Senhor me livrasse dessas pessoas que só querem o mal e que não te conhecem. E sabemos que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra, porque há separação entre luz e trevas. Então seja você a luz de Deus, para que nenhuma trevas permaneça sobre a tua vida, em nome de Jesus. 21, né? Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os
com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sabe o que ele está dizendo aqui no versículo 21 até o 22? Ele falou assim: as pessoas que te odeiam, Deus, eu também odeio. As pessoas que te aborrecem, Deus, eu também as aborreço. Olha como que os nossos dias hoje são diferentes, né? Hoje nós temos a nossa fé, nós temos a nossa vida como cristãos, e as pessoas falam mal do nosso Deus, falam que é mentiroso, falam mal da nossa igreja, e nós estamos, né, cheio de sorriso, cheio de dente, arreganhando os dentes para esse povo. Olha como que Davi era. Olha como que Davi era cristão, né? Como diz os antigos, até o tutano, até debaixo d'água. Agora nós, muitas vezes, nós vemos pessoas, né, caluniando, falando mal de Deus, que Deus é mentiroso, falando que Jesus era um homossexual, ou que Jesus, né, tinha relação sexual com Maria Madalena, que era aquela prostituta que foi perdoada por Jesus. As pessoas falam mal. Hoje nós assistimos filmes que zombam de Deus, nós assistimos filmes que zombam de Jesus, e para nós é tudo normal. Olha a atitude de Davi como um cristão. Se as pessoas te odeiam, Deus, eu também odeio elas. Se as pessoas te aborrecem, Deus, eu também aborreço delas. Se as pessoas falam mal do Senhor, eu também vou falar mal dessas pessoas, porque para mim elas não são coisas boas. Agora, meu irmão, nós temos engolido um monte de coisa. Às vezes nós usamos, né? Ah, mas Deus é amor. Glória a Deus, Deus ele é amor. Isso, sem dúvida nenhuma. Agora, não pense você que por amor, Deus vai deixar de lado de cumprir a sua justiça. Meu irmão, quando a Bíblia fala que Deus é amor, é no quesito de ser receptivo. Deus ele recebe todos aqueles que se arrependem, o homossexual, a lésbica, a prostituta, o traficante, o homicida, aquele que nunca conheceu Jesus, mas quer conhecer. Deus está de braço aberto para receber todos quando esses se arrependem. Isso é o que significa Deus ser amor. Agora, Deus não vai aceitar todo mundo, não como se ele fosse um tontinho, um bestinho. Então saiba você, meu irmão, que as nossas obras, elas chegam até Deus, e Deus nos dá segundo aquilo que nós temos feito. Por isso que a Bíblia fala que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, certamente, sem dúvida nenhuma, ele colherá. Então é isso que está dizendo aqui. Eu aborreço aqueles que te aborrecem. Ou seja, eu faço uma separação também de pessoas que não querem nada com Deus. Mas hoje em dia nós fazemos diferente. Nós estamos no meio dessas pessoas e para nós é normal. Nós estamos assistindo filmes que falam mal de Cristo, mas para nós tudo isso é normal. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha, nós devíamos fazer essa oração todos os dias. Deus, olha para mim. Deus, olha para o meu coração. Meu coração tem sido um coração bom ou tem sido um coração mau? Deus, olha para os meus pensamentos. Eu tenho pensado coisas boas ou eu tenho pensado só em desgraça? Eu que sou casado, Deus, eu tenho pensado na minha esposa ou eu tenho tido na minha cabeça desejos sexuais com outras mulheres que não a minha? Eu que sou casada, tenho tido pensamentos somente para o meu marido ou eu fico pensando na minha cabeça como seria aquele homem na cama? Pastor, isso é muito pesado, meu irmão. Você não sabe de nada onde que a mente leva pessoas. Tem pessoas que não pecam naturalmente, mas a sua mente, eles vão dando corda para que pensem em coisas malignas. A Bíblia fala, né? Jesus disse que hoje você não precisa cometer um adultério para que você cometa um adultério. Não precisa ter uma relação sexual. Mas só de você pensar na tua mente, no teu coração, você já está cometendo adultério. Então tome cuidado com aquilo que você tem pensado. Quando você vê que você vai começar a pensar desgraça, vai começar a pensar abobrinha, já arranque isso da tua mente e fala assim: não, Senhor, em nome de Jesus, santifica a minha mente. Eu não quero isso. Então você precisa guardar a sua vida. Olha que o salmista diz: sonda-me, Senhor, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Hoje nós não pedimos para que o Senhor olhe para nós e vê se acha em nós algum caminho mau. E sabe por quê? Porque nós sabemos o que é o caminho mau. Meu irmão, hoje, até as pessoas que não são cristãs conhecem grande parte do que é certo e do que é errado. Claro que tem algumas coisas que somente quando nós conhecemos a palavra é que nós vamos saber profundamente. Mas tem muita coisa que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Só que muitas vezes nós sabemos o que é errado, só que nós continuamos levando do mesmo jeito. Veja que ele pediu, né, para que sondasse
para que expôsse para ele algum caminho mau e pediu também a transformação. Ele não disse assim sozinho, ai Deus, fala comigo. Aí quando Deus fala com ele através da palavra dentro da igreja e a pessoa reconhece que ele está fora dos caminhos, a pessoa sai, só descobri que ele estava fora dos caminhos. Não, ele disse, né, e guie-me pelos caminhos eternos, ou seja, pelos caminhos que vão me levar à eternidade. O que é caminho eterno, meu irmão? Não é uma estrada que nunca mais acaba, mas é um caminho que vai te levar na eternidade. O que é a nossa eternidade? Os céus, em nome de Jesus. Então saiba que o salmista, ele pediu, né, o Davi aqui, ele falou assim, Senhor, sonda-me, olha em mim e vê se há em mim algum caminho mau. Beleza. Tem caminho mau? Tem. Então o que o Senhor faz? Agora você vai me guiar, tirar-me do caminho mau e me colocar-me no caminho eterno. No caminho onde que o Senhor estabeleceu. O que é isso? O Senhor vai me remanejar. O que é isso? Isso é mudança de vida, meu irmão. Isso é arrependimento. Isso é você permitir que Deus trate a tua vida. E não só apenas você saber o que é certo e o que é errado e continuar no errado. Não. Você precisa saber o que é certo e o que é errado e optar pela coisa correta em nome de Jesus. Aquilo que eu disse. Quando nós lemos aqui, né, que o Senhor te conhecia e que teus dias estava escrito no livro dele. Deus não te colocou a ser obrigado a viver os planos dele. Você não é obrigado. Mas sabe que quando você vive os planos dele, você se arrepende, muda de vida, o Senhor tem o melhor dessa terra para que você se alimente, para que você viva em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que você ainda nunca viveu uma vida de paz como se deveria. Talvez você vive picos. O que é picos? Momentos. Né? Momentos bons, momentos alegres, aí de repente vive uma vida de tristeza, de decepção, de angústia, de depressão, daí de repente você vive picos bons de alegria de novo, aí de repente vem a tristeza de novo. Então saiba, meu irmão, que a Bíblia fala assim que os caminhos aplainados, sabe o que é aplanado? Isso é quando tem uma estrada de terra, ou quando tem, né, o asfalto esburacado, eles vêm e recapiam, ou seja, jogam, né, uma camada ali de asfalto, passa a máquina e aplana aquilo ali. Porque quando fica aplanado, ou quando tem uma estrada de terra, passa aquela máquina, aquele tratorzão que vai aplanando, aquilo ali você não tem desníveis. Você tem um caminho plano, então não tem altos e baixos. Então um caminho aplanado do Senhor é para que você viva uma vida de retidão, uma vida de paz, uma vida nos caminhos de Deus verdadeiramente. É isso que Deus tem para nós. Então escolha hoje viver essa vida para com Deus. E com certeza e sem dúvida nenhuma, grandes coisas o Senhor fará por você em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero que você feche os teus olhos aí, se você pode, em nome de Jesus. Peça para que o Senhor venha e sonde o teu coração nesse momento. Peça para que o Senhor ilumine a tua vida. Maiores não são as trevas, mas maior é a luz. E que a luz de Cristo entre sobre você, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós oramos e pedimos que a tua bênção recaia sobre nós. Nós oramos e pedimos que o teu poder manifeste em nós vida, manifeste em nós restauração, grandeza e poder. Realiza, Deus, em nós a tua obra que é santa, a tua obra que é poderosa, a tua obra que é maravilhosa. Coloca em nós, Senhor Deus, um coração convertido, um coração transformado, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor tem nos escolhido, ó Deus. Sabemos que se nós chegamos até aqui é porque as tuas misericórdias têm nos sustentado, e que essas misericórdias nos coloquem de pé e nos faça caminhar pelos caminhos que nos levam à eternidade, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, como pastor, Pai, por essa vida. Oro, Senhor Deus, por essa pessoa que está orando também na sua casa nesse momento. Intervenha com tua graça, com teu poder. Livra, Deus, de todo mal, de toda a opressão maligna, em nome do Senhor Jesus. Quebra todas as garras de Satanás que estava agindo sobre a vida dele e sobre a vida dela, e traga, Deus, um tempo de restauração, porque eu creio no Senhor, na tua bênção, no teu poder, em nome de Jesus. Guarda, Senhor Deus, a casa dessa pessoa. Guarda, Senhor Deus, a família dele, a família dela, porque nós cremos, ó Deus, que a nossa proteção, ela não vem, Senhor Deus, simplesmente de atitudes humanas. As atitudes humanas, elas
elas são boas, elas servem sim para alguma coisa, mas as nossas atitudes espirituais são aquilo que nos guarda verdadeiramente. O Senhor disse que em vão edificam a casa se o Senhor não estiver edificando em primeiro lugar, que em vão guarda a sentinela se o Senhor não guardar e se o Senhor não livrar da cidade. Que o Senhor venha livrar-nos, que o Senhor venha nos guardar-nos, que o Senhor venha edificar em nós casa espiritual, a fim de que o teu nome seja exaltado e glorificado. Abençoa-nos grandemente pela tua graça, pelo teu poder. Opera em nós vida, opera em nós livramento, opera em nós poder e restauração, a fim de que o teu nome seja exaltado e glorificado. É o teu voto, Deus, já te agradeço, porque eu creio, Deus, que o Senhor honra as nossas decisões, e essa pessoa que estava em caminhos errados e agora entende a necessidade do renovo, eu sei, Deus, que a tua misericórdia já caiu sobre ele, já caiu sobre ela, e o Senhor trouxe vida e paz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Guarde essa palavra no teu coração e pratique-a em nome de Jesus. Saiba, meu irmão, que tem dois caminhos diante de você. Escolhe o coisa da bênção, e não tem bênção se não for pela obediência à palavra de Deus. Esteja guardado pelos caminhos do Senhor, pelas bênçãos de Deus. Esteja cheio da graça e da glória do Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor possa te dar livramento, que o Senhor possa te sustentar, que o Senhor possa te dar alegria no teu coração, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. Amém? Logo, logo nós estaremos juntos de novo, né? Vamos crer que a partir da semana que vem saia novo decreto, que volte para a fase laranja e que volte a igreja, né, sem ter esse limite das 8 horas da noite. E nós estaremos juntos no meio da semana também, em nome de Jesus. Você que vai dizimar, você que vai ofertar, você que já tem dizimado ou ofertado nos dias que a igreja estava fechada, ou você que quer nos enviar uma oferta para abençoar essa obra, você que talvez não seja da igreja, mas tem o teu coração voltado, você quer enviar uma oferta, segue aí, né, o número da conta, o número da chave de um Pix, se você quiser mandar uma oferta, seja lá o valor que você propor no teu coração. Eu quero orar por você, dizimista e ofertante dessa casa, dessa obra, e depois vou dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é quem tem nos proporcionado aquilo que nós podemos devolver na tua casa. Tantos dízimos, tanto ofertas, tanto aquilo que, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado, e nós podemos devolver de coração voluntário ao Senhor. Abençoe e repreenda, Pai, da vida dessa pessoa, o devorador, para que não consuma o fruto do trabalho desse homem, dessa mulher. Abençoa, Deus, também, Senhor Deus, essa oferta devolvida na tua casa e na tua obra. Multiplica, Senhor Deus, tanto na tua igreja quanto na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. E que nunca venha faltar na vida do teu povo, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre toda a igreja, sobre toda a terra, em nome do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe grandemente. Fique na paz. Um beijo no teu coração. Tchau!